Boa noite, meus irmãos de jornada. Que a paz e amor de Jesus Cristo, nosso Mestre, esteja conosco nessa noite, nos proporcionando muita serenidade em nossos corações e em nossos lares. É mergulhada nessa energia de paz e amor e com muita felicidade que damos início a mais uma transmissão amorosa através da rede Facebook da Seara Espírita Renascer. Hoje, 16 de setembro de 2020, uma quarta-feira relativamente quente, em Piracicaba, em torno de 27 graus. Estamos eu aqui, a dona Antonieta, com o nosso convidado, palestrante da noite, Francisco Mourão, que vai falar sobre o tema Os Trabalhadores da Última Hora. Boa noite, dona Antonieta. Boa noite, Francisco. Boa noite, Márcio. Boa noite, Francisco. É um prazer tê-los aqui conosco. Sejam bem-vindos. Boa noite, Antonieta, Márcio, a todos que estão conosco essa noite. Que a paz de Jesus nos envolva. Isso mesmo. Olha, Francisco, nós agradecemos antecipadamente por você estar participando conosco nesse projeto de amor, viu? Que Deus te dê muita energia e muita saúde para você sempre estar conosco aqui, viu? Bom, antes de passar a palavra em definitivo para o nosso irmão, gostaria de fazer duas considerações hoje. A primeira delas é explicar, sempre nós fazemos a explicaçãozinha, dando qual a intenção da live, né? A gente sempre fala em transmissão amorosa. É uma transmissão amorosa para dar continuidade ao tratamento, ou melhor, ao trabalho que a gente faz na seara presencial. É através da informação da nossa doutrina espírita, né, do veículo da informação, mais água fluidificada, visando o tratamento espiritual. Então, é um atendimento fraterno à distância, né? Estamos aí só fisicamente, mas não mentalmente, como a gente está hoje aqui, mandando essa energia de amor para todos que estão precisando. Então, a live tem essa intenção, através da informação e da água, fazer esse tratamento espiritual à distância. A segunda consideração que a gente não poderia deixar de falar, e até com certa gratidão, né, já de início poderia falar isso, que segunda-feira passada, dia 14 de setembro, a nossa casa, a Seara Espírita Renascer, comemorou 24 anos de existência. Então, a gente está aqui para agradecer a Deus, a Jesus, a todos os mentores da casa, que nos auxiliam em todos os dias, em todos os trabalhos, em todos os momentos da nossa vida. É só gratidão, agradecer a todos os nossos irmãos fundadores da casa, que hoje muitas vezes não estão junto com a gente, a todos que passaram pela casa, agradecer aos trabalhadores, colaboradores atuais da casa, porque sem nós, sem esse intercâmbio, não existiria a Seara Espírita Renascer. Comemorando ela, que a gente faz um agradecimento e manda um abraço a todos os colaboradores da casa. Um abraço fraterno, pedindo a Deus, rogando a Deus muita paz e saúde, que nós possamos levar esse trabalho por muitos, muitos anos. É isso que nós desejamos. E não poderia deixar de fazer aquilo que todos os anos nós fazemos, né, dona Antonieta? O nosso hino da Seara. Então, eu vou pedir para a Sabrina colocar o hino da Seara, um vídeo pequeno, curto, com o nosso hino. Depois a gente volta para dar continuidade à transmissão. Sabrina, está sem som para a gente. Tá com som aí, Dri? Eu acho que é a transmissão que não está dando certo. Vamos lá. Vamos tentar de novo.
Márcio, tá me ouvindo? Vamos cantar eu e você? Vamos lá, dona Antonieta. Vamos lá. Deixa aí, Sabrina, desse jeito aí, ou dona Antonieta, a gente vai cantar. Não, eu e você junto, tá? Nós dois juntos? Então Nós vamos dois lá. juntos. Então vamos lá. Cada dia sua mãe e Deus nos dá a chance de crescer, esquecendo tudo que passou, aceita teus irmãos, o julgamento só Deus o fará. Ama sempre, tenta ver o sol e o amanhã será sempre melhor. Ama sempre, tenta ver o sol que o amanhã será sempre melhor. Tá bom, né, dona Antonieta? A outra parte para repetir, a gente pede desculpa a todos que estão nos assistindo, a gente tentou fazer com carinho um vídeo, mas a gente está ainda aprendendo, como sempre, a gente está sempre aprendendo, né, Francisco, né, dona Antonieta? Todo dia a gente está aprendendo um pouco. A intenção foi essa, de mostrar um vídeo que apresente o amanhecer, a figura do pai, da filha, dizendo do amor, das pessoas que estão aí com dificuldade, e a gente não pode julgar quem está errando, que a gente sempre tem que ter esperança, porque o nosso hino, o amanhecer, é um verdadeiro hino de esperança. Não é isso, dona Antonieta? É isso, bem. É um hino que foi fundado, né? Foi feito quando a casa foi fundada. Então, a irmã Sofia, que fez esse hino, é um espírito de luz, né? E ela passou a letra e a música também. E nós temos essa daí como uma bandeira na nossa casa, né? E até todos os anos a gente faz a nossa festinha, né, Márcio? Tem o bolo de aniversário, né, da casa, e a gente canta essa música. Só que esse ano não teve bolo, não teve a música. A música teve mais ou menos agora, né, Antônio? Mais ou menos, mas tá ótimo, tá ótimo. Faz tempo que a gente não canta, inclusive o coral tá cantando essa música muito bonito, né, Antônio? É verdade, Márcio, é verdade. Mas olha, a gente está aqui com muito carinho, a gente está tentando passar essa vibração amorosa, como nós falamos, né, Antonieta? Você vê 24 anos dessa existência dessa casa, sempre levando muito carinho, né? Muito amor a todos que nos procuram, né? Então, a intenção é continuar esse trabalho, essa caridade que a gente está tentando fazer por muitos anos. Então, Márcio, essa parte que nem você falou de amor e caridade, aproveite e faz um convite para os nossos, para as pessoas que estão conosco, do nosso trabalho de amor fraterno à distância, né, que nós estamos fazendo. Ah, sim. Estamos começando. Né? Hoje é 16, acho que eu cheguei a falar, não sei se eu falei, mas vou reforçar. Você não falou ainda. Tá certo. Então, a dona Antonieta está me lembrando, que acho que eu esqueci, a gente falou de outros trabalhos que a gente está fazendo, a intenção da live, mas a gente está hoje começando um trabalho à distância. Tem no Facebook, tem um horário não, tem um telefone e dois colaboradores que estão se propondo a atender à distância, através do telefone, marcando horário para conversar. Que muitas vezes a gente sabe que todo atendimento fraterno, muitas vezes uma boa conversa já vai ajudar bastante, né? É verdade, Márcio. Às vezes, uma palavra, né, que a gente consiga tocar o coração da pessoa, já se dá a cura, né, não é verdade? É verdade. Então, nós estamos com esse trabalho também, e as pessoas podem ligar e a gente vai estar entrando em contato. Marcando horário para poder falar. Marcando um horário, isso. Isso então, a partir de hoje. Facebook, isso. Procurar no Facebook, tem um post lá com os telefones.
Isso, Márcio, isso. Tá ótimo. Então, Tá bom. vamos aguardar, né? Que Deus abençoe esse novo trabalho, né? Com Essa certeza. nova etapa, né? De nossos trabalhos na Seara Renascer. Com certeza vai abençoar. Já está abençoando, Antonieta. Toda a intenção já está vindo, fluindo para isso. Então, vamos agora fazer uma pequena prece para dar a palavra ao nosso irmão Francisco. Vamos sim. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, rogando a eles muita luz, que nosso irmão Francisco Mourão possa trazer uma mensagem que possa alcançar todos os corações hoje necessitados, uma mensagem de paz, de consolo, de esperança. E rogamos ao Pai, de infinita bondade, que a sua energia de paz e amor possa alcançar todos os lares nessa noite, levando muita proteção e saúde a todos. Que assim seja. Passa a palavra para o nosso irmão Francisco Mourão, com o tema Os Trabalhadores da Última Hora. Boa noite a todos. Muito obrigado, Márcio. Mais uma vez, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. É um prazer estar aqui, ainda mais essa semana tão especial na Seara Espírita, que completa 24 anos. Eu também estendo meus parabéns, né, a esse trabalho grandioso da casa, que vem aí prestando tanta caridade, tanta ajuda, né, tanto esclarecimento, tanto consolo, né, a tantos irmãos nossos. E que esse trabalho se frutifique cada vez mais e permaneça na certeza, né, de que é uma planta colocada pelo nosso Pai, né? Então, é uma planta que não será arrancada. E nesse espírito, né, vamos conversar mais uma vez sobre um trecho do Evangelho que, sem dúvida, nos traz aí sempre roteiros infinitos em direção ao nosso Pai. O trecho do Evangelho de hoje se refere a uma parábola, entre tantas que Jesus nos deixou, nessa tentativa, né, de Jesus se aproximar daqueles que estavam ao redor dele, numa linguagem simples, inteligível, para que todos pudessem compreender as questões do mundo espiritual, né? E essa parábola não é exceção. Os trabalhadores da última hora é uma parábola constante aí no Evangelho de Mateus, está também bem explicada, né, em obras espíritas, no Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente no capítulo 20, e há outras obras, em especial essas que abordam especificamente as parábolas de Jesus, obras de Karl Shuttle, de Rodolfo Caligares, de Terezinha Oliveira e tantos outros. O crédito das figuras são figuras que a gente conseguiu na internet, apenas com a finalidade de ilustrar os trechos da nossa conversa. Vamos, então, falar um pouquinho sobre o trecho, né? E, para isso, a gente teria de algumas informações preliminares. Lembrando que, naquele tempo, trigo, peixe, uvas, essas questões todas ligadas à produção de alimentos, já era muito presente na vida daquele povo, né? Então, essa questão da vinha, essa questão de trabalhar na lavoura, era uma questão do cotidiano, e Jesus usava esses momentos, né, como momentos importantes, porque, de alguma maneira, facilitava o assemelhamento daquela história ou daquele trecho moral que Jesus queria contar, né? Então, mais uma vez, né, essa parábola trata de uma questão do cotidiano do povo daquela época. É importante também lembrar, para que a gente possa entender bem a parábola, que as horas do dia naquele momento, para a comunidade da época, eram classificadas aí nas horas do dia, né? Então, entendamos que quando se fala em primeira hora, segunda hora, terceira hora, nós estamos falando nas horas de luz, né? Então, primeira hora em torno das 6 da manhã, a segunda hora, 7 da manhã, e assim por diante, né? Então, a 1/10 hora, que é a 11ª hora, né, é uma hora para acabar a luz do sol, né? Então, seria lá por torno dos 5 da tarde, né? Então, para que a gente possa entender bem o trecho dessa parábola. E, finalmente, né, mais uma definição específica, né, de um termo usado na parábola, do denário. Denário era um salário, uma moeda que equivalia ao salário de um dia, né? Então,
feita essa explicação preliminar, vamos ao trecho da parábola. Vamos abrir aspas, né? E no Evangelho de Mateus, palavras de Jesus. Jesus diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Era então dono de uma vinha que sai logo cedo, né, para buscar trabalhadores. E feito com os trabalhadores o ajuste de 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Então, logo na primeira hora, 6 da manhã, aquele proprietário daquela terra encontrou alguns trabalhadores, acertou com eles o preço de 1 denário, que equivalia ao salário de um dia, e os enviou para o trabalho. Jesus continua a parábola. Tendo saído cerca da hora terceira, viu estarem outros na praça desocupados. Disse-lhes então o proprietário: e também vós para a minha vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Então, o proprietário, ele retornou para a busca de mais trabalhadores, entre 8 e 9 da manhã, e encontrou mais outros, e disse: vai trabalhar na vinha. E encontrou, e eles foram. Jesus continua a história. Saiu outra vez, na hora sexta e na hora nona, e fez o mesmo. Portanto, aquele proprietário ficou o dia inteiro, né, buscando novos trabalhadores para trabalhar na sua propriedade durante aquele dia. Cerca da 1ª hora, ou seja, faltando 1 hora para acabar o dia de trabalho, saiu novamente aquele proprietário e achou outros que lá estavam e perguntou-lhes: por que estáis aqui todo dia desocupados? E eles responderam: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes então o proprietário: ide também para a minha vinha. E faltando então em torno de 1 hora para acabar o dia, aquele proprietário contratou aqueles outros assalariados para trabalharem lá na sua lavoura. No final do dia, Jesus, continuando a história, disse o dono da vinha ao senhor: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e acabando pelos primeiros. Ou seja, aquele proprietário pediu que remunerasse aqueles trabalhadores, começando pelos que foram contratados por último, ou seja, na 11ª hora do dia. Tendo chegado os que tinham sido assalariados cerca da 10ª hora, receberam 1 denário cada um. Ou seja, eles receberam o salário integral referente a um dia de trabalho. E vindos os primeiros, pensavam que haveriam de receber mais, porém receberam igualmente 1 denário cada um. Ao receberem esse 1 denário, eles murmuraram contra o proprietário e alegaram: estes últimos trabalharam somente 1 hora, e os igualaste a nós, que suportamos o peso do dia e o calor extremo. O proprietário então disse àqueles assalariados: meu amigo, não te faço injustiça. Não ajustasse comigo o preço de 1 denário? Não foi o que combinamos? Não foi esse o salário que eu combinei contigo? Portanto, eu não estou sendo injusto. Toma o que é teu e vai-te embora, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que me apraz do que é meu? O proprietário continua argumentando. Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. E Jesus encerra, então, essa parábola no capítulo 20, versículos 1 a 16 do Evangelho de Mateus. Pois bem, como podemos interpretar essa parábola, né, tão maravilhosa, que, como não poderia deixar de ser, né, nos traduz uma linguagem pura e clara de Jesus, do amor incondicional, absoluto e uniforme do nosso Pai por todos nós. Pois bem, o proprietário nada mais é do que Deus, do que o nosso Criador, nosso Pai. Ele nos criou.
E o que é a vinha? A vinha somos nós, a humanidade, que trabalha por melhorar a si mesma. Nós, nos desafios diários, no nosso trabalho, que segundo o Espiritismo é toda ocupação útil, né? Não é só aquele trabalho formal, aquele trabalho de alguma maneira laboral, não. Toda ocupação útil é considerado um trabalho, é pelo trabalho que nós nos desenvolvemos. Nos desenvolvemos do ponto de vista material, do ponto de vista intelectual e, principalmente, nos desenvolvemos no aspecto moral. São nos embates da vida, nos esbarrões que nós encontramos, nas dificuldades, nas barreiras que precisamos superar, na tolerância que precisamos adquirir, que nada mais é do que trabalho, que nós vamos aprimorando, não apenas o bem-estar social, mas em especial a nós mesmos, que somos nada mais, nada menos que a criação do nosso Pai. Nós somos essa vinha. O trabalho, então, é essa aquisição não apenas do bem-estar material, não apenas do bem-estar intelectual através da aquisição de novos conhecimentos, mas, acima de tudo, a aquisição daquilo que a traça não corrói, o tempo não consome e o ladrão não rouba. Das virtudes, dos valores morais, que são imperecíveis, os quais, inclusive, nós, ao adquirirmos pelo nosso mérito, ao adquirirmos pelo nosso próprio esforço, nós temos também a dignidade e o direito de levarmos conosco através das nossas existências. Em especial, ao retornarmos à pátria espiritual, ao nos prepararmos novamente, ao retornarmos em outras tarefas, em outras jornadas, a trazermos novamente essas virtudes morais para continuarmos, por meio dessas ferramentas, a trabalhar na obra do nosso Pai. O salário, então, o que é o salário? É o gozo espiritual, é o bem-estar de estarmos dentro da lei. É o bem-estar de estarmos entendendo a lei do Pai, as leis naturais de amor, e por simplesmente ação e reação, desfrutarmos desse equilíbrio. Não que o desequilíbrio seja um castigo. Não, o desequilíbrio nada mais é do que uma necessidade de ajuste às leis. Nada mais é do que um toque caridoso do nosso Pai, que nos alerta o desvio que tivemos das leis, não por, às vezes, vontade própria, mas, às vezes, por ignorância, por ingenuidade, por incompetência, por invigilância. Nós nos desviamos da lei. E aí não desfrutamos do bem-estar. Nós recebemos pela ação e reação, que é uma lei natural, o mal-estar de estarmos desviados da lei. Mas quando trabalhamos com afinco, trabalhamos com amor, no aprimoramento de nós mesmos, através da aquisição dos valores espirituais, nós recebemos esse salário. Nós recebemos a ajuda dos bons espíritos, nós recebemos todo o apoio dos nossos amigos, recebemos, sem dúvida, um abrandamento das nossas provas, para que nós possamos seguir adiante nesse trabalho de construção do amor e de construção e implementação do projeto do nosso Pai, aqui nessa morada que é a Terra. Os trabalhadores, então, da primeira e da última hora, pouca diferença têm, pelo menos na sua origem. Jesus deixou muito claro que eram aqueles que desconheciam a lei e que não tinham oportunidade de trabalhar, que não tinham a oportunidade. Na medida em que nós conhecemos a nossa origem, nós temos certeza da nossa criação, temos certeza da bondade infinita e do apoio incondicional do nosso Pai para nós, nós nos tornamos trabalhadores. Pouco importa se demoramos mais ou demoramos menos. A recompensa tem que ser igual, porque somos filhos do Pai, igualmente amados, criados iguais e amados igualmente pelo nosso Pai. Sem dúvida,
Aqueles que são chamados a trabalhar no melhoramento de si mesmos, a trabalharem também pelo aprimoramento do bem-estar emocional da Terra, são mais responsáveis. E, logicamente, têm o direito de entrar no gozo, de receber o salário desse bem-estar espiritual mais cedo. Mas será igual àquele que entrar para trabalhar mais para frente. Sem dúvida, dentro da doutrina espírita, a explicação dessa parábola é muito importante para entendermos o estágio espiritual da humanidade, que é diverso, é naturalmente diverso. Nós encontramos irmãos mais esclarecidos, que já se esforçaram mais e que, logicamente, já adquiriram mais dons, maiores valores, e que, portanto, já gozam, inclusive, de mais equilíbrio, e aqueles outros que, por direito, ou às vezes por impossibilidade, ainda não entraram em contato com esse campo de trabalho do Evangelho, com esse campo de trabalho de autoaprimoramento. Mas deverão um dia entrar. Sem dúvida serão chamados. Mas aqueles escolhidos, que são aqueles que gozam do bem-estar material, são aqueles que de fato se dedicam. E na interpretação, então, logicamente, dessa parábola, tem muito a ver com essas questões da qualidade do trabalho. Não interessa se nós estamos em contato com o Evangelho e já conhecemos muito sobre o Evangelho há muitos anos, ou há muitas vidas, mas não fizemos desse conhecimento algo útil para nós, algo útil para aqueles que estão ao nosso redor. Se nós não tomamos uma ação de trabalho que é única e exclusivamente dependente de nós mesmos, nós não vamos, sem dúvida, demonstrar qualidade no aprimoramento de nós mesmos e na eficiência da aquisição de valores. Então, essa parábola é tão perfeita, porque, sem dúvida, aqueles trabalhadores que ficaram o dia inteiro desesperados, sem esperança, angustiados, sem qualquer expectativa que iriam ganhar qualquer coisa, ou mesmo se alimentarem, eles, sem dúvida, ao serem chamados na última hora do dia, se dedicaram com afinco, com amor, com qualidade. Enquanto que aqueles que iniciaram o trabalho na vinha há mais tempo tiveram a vantagem de ter a garantia, a segurança de estarem naquele trabalho, de estarem aqui nesse paralelo dentro do trabalho das leis divinas, com segurança de recompensa. Então não tem nada errado. Jesus deixa muito claro que esse tratamento tem que ser, sim, de forma igualitária, porque nós somos filhos igualmente amados pelo nosso Pai. Muito bem. Qual é a intenção, então, no coração do trabalhador, como eu havia dito? Sem dúvida, né, aqueles que, de alguma maneira, se comportam como aqueles trabalhadores da primeira hora, será que eles, de fato, estavam interessados em se dedicar ao trabalho ou estavam interessados apenas na recompensa? E aí vemos, né, ainda muitos destaques daqueles irmãos, né, que ainda se desviam, que ainda se desequilibram diante de possibilidades de progresso, mas que veem momentaneamente apenas uma chance de adquirir aqueles valores que são perecíveis, que são temporários, né? E principalmente, né, quando observamos aqueles outros que se dedicaram e que também receberam algo, sem dúvida, estamos diante, né, daqueles que ainda têm inveja, daqueles que cuidam ainda muito pouco do bem-estar da coletividade e que, de alguma maneira, ainda carregam uma série de arrastamentos e de dificuldades e desequilíbrios que ainda precisam ser trabalhados. Muito bem, lembremos que a mesma mensagem foi dada por Jesus em tantas outras parábolas. Jesus contou, ou procurou contar, ou dar a mesma mensagem moral por meio de várias histórias, dando diversos exemplos, indo por muitos caminhos. E, sem dúvida, o conteúdo moral dessa parábola,
dos trabalhadores da última hora se assemelha muito à parábola do festim de núpcias, para quem quiser depois dar uma olhada, e a própria parábola do filho pródigo, que sem dúvida também tem essas questões do amor incondicional do nosso Pai, Criador de todos nós, que nos ama e que deseja que nós vivenciamos o gozo e plenitude da correção da sua lei de forma igual. Muito bem, meus amigos, para que nós possamos concluir, qual será o tipo de trabalhadores que nós somos hoje? Somos trabalhadores de qual hora? Fomos chamados há muito tempo, ou estamos há pouco tempo descobrindo o Evangelho, conhecendo o Evangelho, conhecendo as questões da espiritualidade, as questões do mundo espiritual? Pouco importa. Na verdade, o que importa, que se de fato nos sentimos hoje trabalhadores do Senhor, que nós possamos nos dedicar com amor, com perseverança, com esperança, com confiança na obra do Pai, nos entregando a esse trabalho maravilhoso que o Pai nos concede de maneira tão benevolente, de uma maneira tão generosa, essa oportunidade encarnatória, para que nós possamos, em todos os dias da nossa existência, buscarmos aprimorar a nós mesmos, por meio justamente da saída da zona de conforto, por meio justamente dos desafios que nos são ofertados, para que nós possamos adquirir cada vez mais envergadura espiritual, bondade, tolerância, enfim, todas aquelas qualidades que estão já intrínsecas e semeadas em nós, no DNA divino que nosso Senhor depositou em nós ao criar o nosso espírito. Era essa a mensagem que eu procurei dar, interpretando essa parábola de Jesus, agradecendo imensamente essa oportunidade de estar aqui hoje, reunido com vocês, refletindo junto sobre a responsabilidade que nós já carregamos, pois, sendo adeptos há muito tempo do espiritismo ou não, ou aqueles que são simplesmente simpatizantes, não interessa, não importa. Todos nós somos filhos de Deus, destinados à felicidade e à perfeição. E que, sem dúvida, ao tomarmos conhecimento das leis morais, é nossa responsabilidade, é nosso dever seguirmos essas leis com muito amor, confiança e alegria. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos ilumine e nos abençoe. E que essas bênçãos possam se estender a todos os nossos familiares, e em especial a toda a equipe da Seara Espírita Renascer, que tão arduamente, tão amorosamente vem sim trabalhando na vinha do Senhor por tantos anos, por 24 anos. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe. Boa noite. Francisco, pela palestra de hoje, e eu tenho uma mensagem também muito importante que vem justamente para essa palestra de hoje. É um momento de reflexão. Então vamos, com bastante carinho, ver essas palavras aonde representa muito. Essas palavras, as palavras são estas: momento de reflexão. Não estais sozinhos em momento algum da sua jornada da vida. Ainda que por um instante te vejas abandonado, creia que ao teu lado segue uma falange de anjos de luz que trabalham para a sua vitória. Não temas o amanhã. Não sofra antecipadamente por problemas que, na maioria das vezes, são a sua mente fértil e seu coração ansioso que projeta. Lembra-te das conquistas que já alcançastes até aqui. Então, confia, tudo dará certo. Que Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, hoje e sempre. Então, essa mensagem eu achei muito gratificante passar agora nesse momento, tá?
E quer falar alguma coisa, Márcio, antes de fluidificar a água? Com certeza, Antonieta, a senhora sempre fecha a coisa com uma reflexão muito interessante. Mas eu queria falar para o Francisco, eu tinha escutado, já tinha estudado a parábola, mas como sempre você vem com uma didática muito interessante. Eu agradeço muito, nós agradecemos muito pela sua didática de explicar. Agora eu fico imaginando, desculpa, viu? Eu fico pensando, há 2000 anos atrás, entender um negócio desse, meu irmão, é complicado. Hoje nós temos nossa doutrina que vem nos ajudar nesse amparo espiritual com essa doutrina, que faz com que as coisas esclareçam, né? E tem pessoas como você, a gente agradece muito pela sua participação, que tem essa boa vontade e essa didática de passar a informação de uma forma clara e que seja, assim, absorvida com muita facilidade por todos. Muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade de estar ajudando, auxiliando. Se alguém foi auxiliado, nossa, eu me fico muito feliz, eu estou muito grato. Com certeza foi auxiliado, pode ter certeza. Agora a gente vai passar para a última parte, né, Antonieta? A última parte. Antonieta agora fazer a fluidificação da água. Então, todo mundo que tiver com um copinho aí com água, fica aqui agora ouvindo a oração de fluidificação da água. Tá. Antes da fluidificação, eu só quero agradecer o Francisco em nome de todos nós da Seara Renascer. Muito obrigada, Francisco, que Deus o abençoe. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, e rogamos a sua misericórdia, rogamos que a nossa água receba o bálsamo da cura, que possamos ser aliviados das nossas dores físicas e nossas dores espirituais. Pai amoroso, que nessa água seja colocado o medicamento a cada uma das necessidades dos nossos irmãos. Gratidão por ser nosso Pai. Gratidão, Jesus, por ser aquela mão forte que nos ajuda a caminhar. Obrigada por esse medicamento. Obrigada, Pai. Obrigada de todos nós, seus filhos. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, pessoal, meus irmãos, estamos encerrando mais uma live e que sejamos trabalhadores da última hora, que façamos com muito amor, continuemos essa tarefa, essa caridade que a gente vem fazendo, que a nossa casa, a Seara Espírita, se prolongue por muitos anos, que todos os trabalhadores sejam abençoados com muita paz e muita saúde para levar esse trabalho há muitos anos à frente. Muito obrigado, Sr. Francisco, muito obrigado, Antonieta, e finalizamos nossa live dessa noite. Muito obrigada e boa noite. Boa noite, Francisco. Deus o abençoe. Obrigada, Márcio. Deus o abençoe. Igualmente, abençoe a todos nós, né? Isso aí. Que assim seja. Que seja.